Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira e é o dia de responder perguntas. Eu separei algumas perguntinhas aqui bem bacanas para responder para vocês. E antes de mais nada, quero agradecer a todos pela presença no trabalho que a gente teve ontem. Foram quase 500 senhas, né? 500 pessoas atendidas e foi um trabalho de uma energia única e agradeço a todos vocês, tá certo? Eu tenho algumas perguntas, são muitas as perguntas, eu quero muito pedir a paciência de vocês, porque eu vou respondendo, né, por semana, é, 2 ou 3 perguntas, dependendo da complexidade delas, mas tenham paciência que a gente está catalogando cada uma delas e no seu devido tempo a gente vai respondendo, tá? Começando pela pergunta do Rodrigo Duarte. Eu vou dar uma explanada geral na pergunta dele, porque a pergunta está escrita em espanhol. Rodrigo, pode continuar mandando a pergunta em espanhol, porque eu falo espanhol, não tem problema. Só não vou falar em espanhol para as pessoas, porque a maioria das pessoas que vão ver o vídeo talvez não tenham conhecimento do idioma, tá certo? Então o Rodrigo ele fala que foi pedido para ele um banho de tapete de Oxalá às 6 horas da tarde, né? E a dúvida dele é a ritualística em relação a esse banho. Ele pode sair antes, depois das 6 horas da tarde, ou tem que ser às 6 horas da tarde. Então, de uma maneira bem simples e objetiva, Rodrigo, quando a gente pede geralmente pro consulente fazer um banho de tapete de Oxalá, o tapete de Oxalá para a gente na Umbanda, ele é um dos banhos preparatórios para que você possa dar sequência ao seu processo de desenvolvimento, assumindo uma postura de médium dentro do centro, vestindo a sua roupa branca. A gente chama de tapete de Oxalá o banho de boldo do Chile, né? E quando a gente pede essa ritualística, como o médium ele está começando o preparo dele para que ele possa entrar na corrente mediúnica, a gente tenta passar também para o médium para que ele possa assumir o compromisso e responsabilidade das ritualísticas da Umbanda. Então, geralmente, os guias, os sacerdotes sempre falam: olha, faça às 6 horas da tarde. Porque às 6 horas da tarde é um horário de corte para a gente. É o horário em que os anjos abrem as portas do céu, a hora que São Pedro abre as portas do céu para que os anjos venham à terra. E é o horário da Ave Maria, é o horário em que, né, muitas pessoas estão em oração. É um horário muito positivo em relação a tudo que a gente faz de bom na nossa espiritualidade. E como o tapete de Oxalá é um banho de elevação, de preparo, imagina a força que você vai ter fazendo a sua oração e essa ritualística às 6 horas da tarde. Mas se você não pode fazer, isso não vai te atrasar de maneira alguma. E você pode sair antes ou depois de casa, não tem problema. A gente tem que adaptar o nosso dia a dia, a nossa rotina, para que a gente possa, no mundo louco que a gente vive hoje, conseguir estar dentro da Umbanda e das ritualísticas das religiões afrodescendentes. Então não vai causar nenhum prejuízo para você. Ah, eu preciso sair antes para o trabalho, não consigo tomar o banho às 6 horas da tarde. Crie uma outra rotina, mas faça com que essa rotina seja uma ritualística, né? Por exemplo, não posso tomar às 6 horas da tarde, mas se eu saio às 7 da manhã, toma o banho, né, todos os dias às 6 da manhã. Estabeleça um ritual para que isso aconteça. Dessa maneira você não se prejudica e já vai assumindo a responsabilidade de ter rituais na tua vida, né? A Umbanda é muito ritualística. Uma outra pergunta do Rodrigo. Ele fala que uma das primeiras vibrações que ele fez dentro do terreiro de Umbanda foi uma vibração onde a entidade passou para ele que seria de Obaluaê. Ele questiona se esse seria o primeiro orixá dele. Existe uma grande probabilidade, viu, Rodrigo? Uma grande probabilidade. Porque quando nós começamos a frequentar a religião, os nossos guias eles vão se mostrando, os nossos orixás, né, eles vão se mostrando, e a chance é muito grande de que seja realmente o seu primeiro orixá, mas não é uma regra, tá certo? Isso vai ser diagnosticado numa abertura de búzio com um sacerdote, ou através do banho de Amassim Ori, né? No momento que o sacerdote estiver lavando a sua cabeça, que você fizer a sua vibração ali na frente do tacho com um banho preparado, com todas as ervas, qualidades diferenciadas de água,
né? Ali que vai ser diagnosticado realmente se, né, com certeza, quais são os seus orixás. E aí, então é isso, Rodrigo, obrigado pelas suas perguntas. Tem algumas outras perguntas, eu coloquei para a próxima semana, mas agradeço demais pela sua participação e pelas suas questões. A segunda pergunta, gente, a Camila fala assim, olha, duas coisas. Na Bíblia fala de não cultuar outros deuses. Não cultuamos outros deuses, pois Deus é único e é o Deus de todos nós, mas sim divindades. Queria uma explicação sobre essa diferença, Deus e divindade. É muito complexo falar isso, Camilo, principalmente porque é assim. Uma vez que a gente está falando da Bíblia, a gente está falando da base de uma religião, né? A gente está falando da base do cristianismo, né? A base católica. Quando eles falam de não cultuar outros deuses, é porque para ele Deus é um Deus único. Nós cultuamos divindades, e divindade é o quê? Aquilo que é sobrenatural, aquilo que é mitológico, são seres com poderes especiais, são divindades sagradas que geralmente controlam a natureza, podem ser seres hermafroditas, femininos, masculinos, zoófagos, né? Acho que é essa a palavra certa. São aquelas divindades que têm parte corpo humano e parte corpo de animais, né? Tem até o exemplo do Ganesha aqui, né? Eu tenho o Ganesha aqui na minha sala, né? A gente sabe que o Ganesha ele tem a cabeça de elefante e o corpo de pessoa normal, né? De ser humano. Então, assim, são divindades, são deuses, né? Mas falar da Bíblia, eles enfatizam isso mesmo em relação a cultue só um Deus. Se você procurar, por exemplo, no Wikipedia, qual que é o significado de divindade? Divindade pode ser aquilo que é santo, aquilo que é divino. E se você parar para pensar, a Igreja Católica, ela cultua santos, não é verdade? Então, assim, como cultuar um Deus e não cultuar divindades? Tem alguma coisa que não se encaixou aqui, né, nessa questão. Depois você me passa o trecho da Bíblia que você está se referindo para que eu possa falar de uma maneira mais ampla. Daí você coloca aqui, ó, queria saber como a Umbanda vê, entende ou explica o fato de não adorar a imagens, né, de ferro, de barro. Também outra questão muito complexa, muito mesmo. Porque você vê uma religião que tem a sua base, né, forte, né, os seus dogmas, os seus preceitos baseados na Bíblia. E, por exemplo, os católicos, eles adoram a imagens, né? Então, quando a gente fala assim, daí me perguntaram outro dia, então quem segue realmente a Bíblia é o evangélico e não o católico, né? Então, é muito complexo. Por exemplo, eu tive uma passagem da minha vida, durante 1 ano e meio, minha família foi da Igreja Universal, do Reino de Deus. E logo nos primeiros meses que minha mãe entrou para essa religião, nós tiramos de dentro da nossa casa todas as imagens, todas. Não somente as imagens de santo, ela tinha até uma imagem de um Papai Noel, que era um porta-guardanapo, que a gente usava no final do ano, que foi jogado fora, entende? Então, assim, são crenças e crenças, né? Os católicos, na verdade, não é o acreditar em imagens. Na verdade, a gente coloca as nossas intenções e usa a imagem como um elemento de concentração. Por exemplo, eu não tenho aqui uma imagem católica. Por exemplo, essa Nossa Senhora de Aparecida, que eu gosto muito dela, tem um valor afetivo muito grande. Por quê? Porque ela era da minha madrinha. Minha madrinha faleceu há pouco tempo atrás, fazem alguns meses, né? E eu tive a oportunidade de ficar com essa lembrancinha dela, a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Então, para mim, essa imagem tem um valor sentimental, etc. Só que, por exemplo, quando eu estou orando, pedindo a Nossa Senhora na frente desta imagem, não é esse pedaço de vidro que vai mudar a minha vida, que vai fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Não é a imagem de barro. Nisso a Bíblia tem razão, né? Em relação a não existir a força no barro e no vidro, porque isso se quebra, entende? Quando nós usamos uma imagem e oramos na frente dessa imagem,
nós identificamos que essa imagem para a gente é um elemento de concentração. É a mesma coisa de acender uma vela. É lógico, tem o elemento fogo? Tem o elemento fogo. Potencializa a minha energia. Só que naquele momento eu uso aquele elemento como medida de concentração. Para que eu não esteja orando e pedindo, minha Nossa Senhora, eu quero ajuda, né? Daí eu ouço um barulhinho, vou ver o que é, né? Então assim, não é assim que a gente deve orar. E quando você está diante de um altar, diante de uma imagem, diante de uma vela acesa, você se concentra naquele ponto, né? Aquilo se torna o seu ponto de concentração. E é onde você leva as suas orações, né? Através daquelas imagens, né? Visualizando aquelas imagens. Uma vez que eu estou visualizando uma imagem, eu não disperso o meu pensamento para que venham outras imagens, a não ser aquelas imagens que para nós são santas. Entende? Então essa é a nossa visão. Nós adoramos imagens, sim, né? Nós fazemos principalmente a imagem dos nossos guias, como eles falam que são. Eu sou um adorador ferrenho de imagens, Nossa Senhora de Aparecida, todos os santos. Lá no sítio, na capela, eu acho que eu tenho por volta de umas 500 imagens de santos, de deuses, né? Deuses hindus, etc. Enfim, é isso. Então, assim, você fala, não acabei de ler a Bíblia, mas pelo que pesquisei, a única diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é o número de livros, tal. Até você coloca que ficou muito confusa a sua pergunta. Eu espero ter tirado um pouco da sua dúvida, mas eu preciso que tenha um pouco mais de contexto essa sua perguntinha, tá bom? Gente, um beijo no coração de todos vocês. Essas foram as perguntas de hoje. Até amanhã e desejo uma terça-feira maravilhosa para todos vocês.